Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. E olha, nesse vídeo eu preciso te contar que o presidente Alberto Guerra deu uma ótima declaração final na sua despedida como presidente gremista. No seu discurso, quando estava passando a gestão para Odorico Roman, teve transmissão oficial da Grêmio TV e tudo, ele falou muitas coisas. Explicou muito do que o torcedor precisa saber, o porquê que a dívida aumentou tanto e alguns dos fatores importantes. Eu adoro quando acontece essas coisas, porque assim, a gente fica aqui remando, tentando comunicar, descobrir as coisas, aí os dirigentes negam e tudo mais. Aí agora tá todo mundo dizendo, presidente, como é que o senhor aumentou tanto a dívida? O que aconteceu? Como é que pode ter uma explicação para o torcedor gremista? Pois é, a explicação veio. E com muitos detalhes, inclusive informações, e o presidente mostrando ali, ó, tá aqui, tem o papel, o documento oficial e tudo mais, e enfim, tentando te defender, eu acho que comunicando para você, torcedor tricolor, o que de fato está acontecendo. A dívida aumentou, mas ele deu algumas boas justificativas para mostrar isso e como essa dívida pode ser pagada de uma maneira até um tanto quanto... não é facilitada, dá pra se dizer assim. Eu já te dou todos os detalhes, mas antes preciso te dizer que esse vídeo é pra Zapay. Não pagou IPVA? 8 de dezembro. 8 de dezembro. Se tu parar numa blitz, vai ter multa, vai ter guincho, vai ter parte do Detran, vai ter um caramba 4. Aí depende do que os caras vão te falar e tal, vão fazer, e tu ainda vai ter que pagar o IPVA. Facilita isso. A Zapay é um aplicativo que te ajuda a pagar em até 12 vezes no cartão. Se tu usar meu código promocional, tem 20% de desconto ainda em 10, 11 ou 12 vezes que tu parcelar lá. Quer conhecer? Na descrição, no primeiro comentário, para conhecer e consultar pela placa do veículo é grátis. Somente se tu for pagar, bota o meu código promocional e paga no cartão de crédito, beleza? Olha só, o presidente começou dizendo e lendo uma ata que o seu secretário mostrou da primeira reunião que eles tiveram para tratar sobre finanças lá atrás, em novembro de 22, quando ele assumiu. E ali mostrou, por A mais B, que tinha uma dívida que já estava em 506 milhões de reais quando ele pegou. Essa dívida já era alta, segundo ele. O presidente admite que o endividamento na sua gestão aumentou em 200 milhões de reais. Mas que esse é mais ou menos o valor que ele gastou em contratação de jogadores. E que se tu for olhar, tem uma justificativa. Ele lembrou, olha, o Palmeiras também é um dos times que hoje está devendo, que aumentou muito essa dívida, que é um dos 3 maiores que estão devendo, mas é porque eles compraram muitos jogadores. E tu faz dívida para isso, para criar um time, para formar um time, e muitas dessas dívidas são parceladas. O presidente também lembra que boa parte desse endividamento que hoje, então segundo ele, se aumentou em 200 milhões, era 500, foi para 700, o número final ainda não saiu, mas vai ser nessa ordem de grandeza aí. O presidente que dessa dívida, 20 milhões de reais, foi quando a gestão descobriu que tinha como comprar a dívida da Arena com Banrisul e que isso pressionaria a parceira, a gestora do estádio até então, a fazer a venda como de fato pressionou para depois fazer a venda para o Marcelo Marques, abriu o caminho para o Marcelo Marques. Também lembrou que parte desse endividamento que aumentou, não diminuiu na sua gestão, tem 63 milhões de reais que o Marcelo Marques emprestou dizendo, ó, me paga 1 milhão por ano. Uma coisa que qualquer um faria, aceitaria essa grana para contratar Arthur, para contratar William, para contratar Carlos Vinícius, jogadores que vieram. Este valor doado, emprestado, quase que doação, né? Porque sem juros e para pagar em 63 anos pelo Marcelo Marques, segundo ele, fez o Grêmio recusar uma proposta de 7 milhões de euros para um jogador que agora tem uma proposta de 12 milhões de euros no total, 10 fixos e mais 2 bonificações. É o Alisson, tá? É o Alisson. E ele lembrou, isso aconteceu. Aí o presidente Guerra faz uma análise, que é uma questão mais difícil de colocar, ele diz, olha, eu montei um time, eu gastei porque eu montei um time, agora tem um time que está pronto. E que segundo ele até lembrou, o Filipão, nosso coordenador, disse, olha, esse time está quase pronto, faltam pequenos detalhes. E ele disse, faltam alguns reforços pontuais que eu tenho certeza que o Guerra vai contratar esses reforços pontuais e aí o time vai encorpar para ser campeão. E relembrou, inclusive, que ele estava montando o time de 2016, ele era o vice-presidente de futebol na época, saiu, entrou o Odorico, e o Odorico, como vice-presidente de futebol, foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio depois da Libertadores. E que o presidente Guerra disse, olha, talvez eu tenha feito a mesma coisa, fui na estrada de chão para depois vir o Odorico, e construir o asfalto para ser campeão de fato, que, né, ele preparou lá atrás e o Odorico deu o toque final e agora poderia ser mais ou menos a mesma coisa. E ele começa uma série de circunstâncias para mostrar o seguinte, olha,
aumentou a dívida, mas tem muita grana na mesa. Primeiro o presidente disse, ó, se quiser, tem uma proposta na mesa dele, ele pegava o papelzinho e botava assim do lado, ó, tá aqui, ó, proposta. O Grêmio tem uma proposta para aceitar um show da banda Rush, tá? Uma banda, acho que é de rock, no seu estádio, e por esse show ganharia R$900 mil fixos e mais R$1,5 milhão se explorasse estacionamento, camarotes e tudo mais. Poderia chegar a R$1,5 milhão. 900 fixos podendo chegar a R$1,5 milhão se tivesse o show da banda Rush. Vamos lá, o Grêmio tá prometendo para todo mundo que não vai ter mais show na arena, mas ele tá colocando ali no bolo. Só que agora, com a gestão do estádio, o Grêmio vai poder gerir os tickets, os bilhetes. E tem várias tiqueteiras que querem gerir o estádio, gerir a compra e venda de ingressos. E ele falou, eles pagam entre 7 e 8 milhões de reais apenas para assinar com o Grêmio, apenas para ter o controle dessa operação. E dependendo e tem várias empresas que querem assinar a venda de bilhetes, é óbvio, eles vão ficar com um percentual dessa venda, mas ele falou, e eles pagam adiantado, em alguns casos, 12 a 25 milhões de reais já na assinatura. Ou seja, paga 7, 8 milhões de bônus por assinar e se quiser adianta já do processo que vai entrando ao longo do próximo ano ou dos próximos anos, 12 até 25 milhões, dependendo, tem várias propostas dependendo do lugar que vai assinar. Ele disse, olha, a compra da arena possibilitou isso, é uma grana nova, uma grana diferente. Mas, na última semana, o presidente confirmou que apareceu finalmente um investidor para Libra. Lembra que a Liga Forte vendeu os direitos de televisão, 10%, era para ser 20%, veio para 10%, por 50 anos. Ele disse, olha, nós temos agora, e mostrou o papel, nós temos agora uma proposta para vender 5% dos direitos de televisão por 14 anos apenas, não é por 50 anos, ao total de 73 milhões de reais. O Inter, por exemplo, vendeu por 110 milhões de reais, 50 anos e 10% por 50 anos. E ele falou, se fizer uma relação com clubes da Liga Forte, isso é 5 vezes mais, é um valor muito melhor e por menos tempo, que obviamente faz toda a diferença. O presidente também falou sobre negociações de jogadores. Ele disse que tem 2 propostas na mesa do Grêmio para vender jogadores, que ele disse, eu só não assinei porque o novo presidente é quem vai definir. Essas 2 propostas vão deixar 12 milhões de euros fixos e mais 2,5 milhões de euros em bonificações para o clube. Provavelmente deve ser o Alisson para o Aston Villa e o Gustavo Martins para um clube turco, que é uma informação que nós temos que está encaminhando para ser isso. Ele diz que tem 2 propostas por 2 jogadores. O Alisson seria 10 milhões de euros mais 12 milhões de euros, 2 milhões de euros fixos e mais alguns quebradinhos, 2 e alguns quebrados pelo Gustavo Martins. Ele falou, se vender os 2 jogadores, bota de imediato 87 milhões de reais. Faz a soma, investidor da Libra, tiqueteira e valor da venda dos jogadores, só aí tem 188 milhões de reais. Pega o valor do show, mas eu acho que o show não vai vender, né? Mas bota aí o valor da Libra, o valor da tiqueteira e o valor da venda dos jogadores. O presidente também confirmou que tem mais 30 milhões em cotas de TV que vão entrar nessa semana, ou pelo menos que estão perto de entrar nessa semana. Ele disse, olha, tem aqueles 5 milhões que o Flamengo tinha bloqueado da Libra, tá por depositar, tinha bloqueado na Justiça o Grêmio e os outros clubes já conseguiram desbloquear. Tem 20 milhões que é da cota final do Brasileirão pela posição e mais 5 milhões pela audiência de televisão, mais 25 milhões da cota final do Campeonato Brasileiro, somando a audiência e a parcela final da posição no campeonato. 25 aqui, mais os 5 bloqueados, 30 milhões de reais. Se quiser, em janeiro, o Grêmio pode pegar 42 milhões de reais da cota fixa da televisão, que se adianta da Globo. Aí tu vai dizer, mas como assim adianta da Globo? Todo mundo ganha 100 e tantos milhões de cota de televisão. A Globo dá a possibilidade aos clubes de adiantar em janeiro a cota de 42 milhões de reais, que é um valor fixo para todo mundo, que todo mundo pode pegar. Ele falou, olha, o Grêmio normalmente pega. Aliás, no Brasil, só Corinthians, só Flamengo e Palmeiras não adiantam estes valores, que na verdade é o adiantamento do próprio ano. Como tu vai receber, aquele valor é fixo, a Globo já pode aceitar pagar. Se quiser fazer isso, tem estes valores. Só em televisão, então, o presidente só tem 72 milhões. Ou seja, tem 168 milhões em vendas de jogadores, da tiqueteira, de valor da Libra. Se quiser, pega na Globo, 30 milhões tu tem garantido pela reta final do Brasileirão. Mas tem mais 42 que tu pode adiantar.
E o presidente disse, isso que eu não estou falando de valores, por exemplo, de sondagens. Diz que o Peñarol prometeu que vai comprar o Arezzo, diz que o Nacional prometeu que vai comprar o Kiki e que o Chelsea fez contato dizendo que vai fazer proposta pelo Luiz Eduardo, zagueiraço das categorias de base, mas que isso ainda não foi pro papel, então ele não vai informar nada ou não vai garantir nada para a nova direção. Diz que se a nova direção quiser fazer um acordo com a Alfa, não ir para a justiça, dá para pegar 12 milhões de reais com eles num acordo pelos meses de outubro, novembro e dezembro que o Grêmio estampou a camiseta deles e aí fecha esse acordo e pronto. Não cobra a multa dos caras, eles pagam os 12 milhões e fica bom. Mais uma grana que entra aí. E que o presidente Alberto Guerra informou que na sexta passada o executivo gremista recebeu uma proposta de uma bet para ter o patrocinador master de 53 milhões de reais ao ano. Que este valor é inclusive superior aos 50 fixos mais bonificações que a Alfa tinha no Grêmio. Ou seja, tem essa proposta. E que ele disse, eu não assinei, tá aqui, porque é o presidente Odorico que vai definir, afinal ele é o próximo presidente do Grêmio, eu não vou tomar uma decisão por ele. Ou seja, o presidente Guerra está dizendo, trocando em miúdos, tá? Tem 168 milhões por essas negociações aí de vende para Libra, para tiqueteira, para jogadores. Tem 30 milhões garantidos de TV. Dá para adiantar 42 milhões da cota de 2026 da Globo, tá? E dá para fazer um acordo com a Alfa de 12 milhões sem cobrar multa deles, que aí já recebe agora, não precisa esperar um mundo, que vai para a justiça, vai demorar muitos anos. E tem 53 milhões de uma cota master nova que dá para aparecer. O presidente Guerra está dizendo que o presidente Odorico, se quiser, em questão de assinaturas, terá 305 milhões de reais na sua conta. Eu sei que ficou meio complexo isso, ficou meio longo, mas tá aqui um relato de defesa do presidente Alberto Guerra no seu discurso final, dizendo, olha, não é bem assim que a coisa aconteceu. O que tu acha? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.